Pessoas e Empresas, um programa feito para você. Hoje conversaremos sobre uma parte do atendimento a cliente. Não estou falando só do bom atendimento, mas dos passos que a gente precisa para que o atendimento seja bem executado. E não importa o segmento da tua empresa, uma farmácia, um posto de gasolina, um supermercado, uma loja de vestuário, não importa o segmento, mas o importante é que você siga esses passos e que passe isso para teus funcionários. E se você é um funcionário, atendente ou vendedor, que você possa seguir essas 5 orientações que eu vou deixar aqui nesse programa. A primeira delas fala sobre a abordagem inicial. Como é que é a primeira coisa que você faz? Claro que é o cumprimento, óbvio, mas eu estou passando essa etapa, não estou falando, partindo do pressuposto que você vai dizer o bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, além disso, é necessário que você faça 2 perguntas. Uma, em que posso ajudar o senhor, em que posso ajudá-lo, né? Ou a outra pergunta que também é importante, o que você deseja, né? Ou algo nesse sentido. Use a tua criatividade para, com base nessas 2 perguntas, iniciar o atendimento. Eu vejo muito aqui na região o atendimento de forma passiva, o que era, né? Ou seja, você joga para o passado, né? E no passado não há venda, só há venda no presente e no futuro. Então o que era já não é mais, o que gostaria já não gostaria mais, né? Então eu vejo muitas perguntas no passado. Quando são feitas? Nem vou citar aqui os casos que você nem fala nada, é atendido apenas com um movimento de pescoço. O pessoal fala assim. Então não é essa a abordagem correta. A gente precisa fazer as perguntas para que o cliente nos deixe uma informação. Então, use essas 2 em que posso ajudar e o que você deseja, ou invente uma dentro dessa especificação. O segundo ponto é a conversa. Alguns dos clientes, não todos, eles gostam de conversar um pouco antes de efetuar o pedido, a compra. Então, uns conversam sobre o tempo, calor, frio, outros sobre o filho, outros sobre o cachorro, outros sobre o neto, outros sobre o esporte dele. Ou seja, ele começa conversando, não necessariamente ele começa pedindo. Repito, não são todos os clientes assim, mas alguns o são. Então, aproveite esse momento para entrar um pouco na vida do cliente e entender o que de fato ele precisa. Lá na frente você vai entender o porquê disso. O segundo passo, entre na conversa do cliente. Não que você vai ficar 1 hora falando, mas você vai captar momentos e informações importantes para efetuar não só essa venda, mas vendas futuras. O terceiro passo é aí sim você começa a explicar a tecnicidade do produto. Só que aqui tem um erro. As pessoas explicam tecnicamente o produto, mas esquecem de explicar o benefício. O cliente não entende de informação técnica, ele quer o benefício. Por exemplo, você vai numa farmácia e ele diz, isso aqui meu senhor é um analgésico, né? É difícil até de falar, imagina de entender o que é. Então não analgésico, mas é algo que amortiza momentaneamente a sua dor, né? Uma linguagem na qual o cliente entenda e compreenda. Então, tirar a especificidade técnica por benefícios compreensíveis é uma necessidade que a gente precisa aplicar quando a gente está vendendo e atendendo. O quarto, depois que você concretizou a venda, fechou a venda, é necessário você oferecer algo mais. Num degrau primário, a gente chama isso de venda casada, mas eu quero subir um nível, não só a venda casada. A exemplo, você comprou uma calça social, o vendedor te oferece um cinto, isso é uma venda casada e ela está correta, mas a gente não pode só ficar aqui, a gente tem que entender que a venda pode ser complementar. Por exemplo, o que impede de lá na conversa você captar que a pessoa gosta de esporte? Então ela comprou a calça social, mas você vendeu uma bermuda para ele, uma bermuda que ele vai usar nos seus momentos de lazer e dos momentos esportivos. Você entendeu a diferença? Alguns conseguem fazer a venda casada. Eu estou dizendo que é preciso evoluir para uma venda, complementar, de acordo com a necessidade que cada cliente tem. E para nossa alegria, todo cliente tem uma necessidade e um desejo. E o último são ações pessoais. Como assim, Ivan? Ações que a empresa não faz, mas você acredita que é certo. Por exemplo, quando eu era funcionário, a minha empresa não dava brinde, mas eu escolhia os melhores clientes e eu mesmo dava um brindezinho, para o cliente, para valorizá-lo, para fidelizá-lo. Afinal, o cliente não é só da empresa, o cliente é seu. A empresa passa, mas você fica e você trabalha para você e não para a empresa. Então, você, se acredita numa ideia, tem que fazer ações. Finalizo com essa pergunta: que ação você pode fazer que tua empresa não faz, mas você acredita que é certo? Tem muita gente que tem medo e vai dizer, você é demitido. Eu falei, não, é preferível você ser demitido de uma empresa assim do que permanecer acreditando na sua ideia e não praticá-la. Que ação você faz que sua empresa não faz, mas que você considera importante? Finalizo dizendo, esses pontos são importantes e eles geram venda e aumentam o nosso profissionalismo. Um abraço,
e até o próximo programa.